Boa noite, você já está no Papo Certo, o seu programa de empreendedorismo e economia. E hoje vamos tratar de um tema muito importante para a saúde do empreendedor, do gestor. Estaremos falando sobre a performance e a saúde do empreendedor. Nosso programa, você já sabe, pode ser assistido aqui na RS Play, no canal 524 da sua TV digital. Também pode acompanhar no YouTube do Papo Certo e nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @papocerto.com.br. Já voltamos. No Papo Certo de hoje estaremos tratando da performance e a saúde do empreendedor. E quem estará trazendo muitas informações, dicas preciosas é a nutricionista Simone Mascarelli, que ela é nutricionista funcional, especialista em saúde e bem-estar para a alta performance. Muito boa noite, Simone, muito obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço, boa noite. Então, eu sou nutricionista funcional, atuo com saúde intestinal, gastrointestinal e emagrecimento e trato o indivíduo como um todo. Muito bem, muito obrigado, Simone. Hoje nós temos perguntas muito importantes aqui para Simone, que além de nutricionista, é empreendedora. E eu gostaria de, antes de começarmos na área da nutrição, tratarmos, Simone, da qual a importância da mentoria no início da sua jornada como empreendedora. Sim, a mentoria ela é muito importante porque nos dá um direcionamento, uma organização, planejamento. Eu comecei com o empreendedorismo bem antes, tenho consultório desde praticamente 2005, uns 2 anos após eu ter me formado na faculdade, e então a gente vem sempre estudando, se aprimorando. E ultimamente, então há 1 ano, eu senti necessidade de uma mentoria para que eu pudesse então, alavancar, né, nas minhas vendas, consultório, na minha carreira. E é muito importante porque ela nos dá um norte de planejamento das nossas ações. E então do que fazer, do que a gente vai fazer, então é a longo prazo. Então ela é muito importante para isso. Então a gente pega aquelas metas que a gente tem e divide, né, em pequenas metas, faz planejamento semanal. Então é muito importante a gente fazer isso, porque senão a gente não acaba não fazendo o que é necessário fazer. Excelente. Muito obrigado, Simone. Então vamos começar aqui com as perguntas relativas à sua atividade. Como uma alimentação funcional pode auxiliar o empreendedor a manter a sua alta performance ao longo do dia? Uma alimentação funcional, ela consiste em tratar o indivíduo como um ser único na sua individualidade e tratar também as intolerâncias alimentares, as particularidades alimentares de cada pessoa. E tratando isso, a gente vai potencializar, então, a performance cognitiva, a performance do empreendedor, né, no seu trabalho, tendo mais energia, qualidade de vida para executar suas funções. Então, é imprescindível. Uma pergunta pessoal. O cafezinho tomado 3, 4, 5 vezes, 10 vezes por algumas pessoas, a Nutri ajuda também a indicar a quantidade certa? Sim, o cafezinho, em excesso, ele pode ser mais prejudicial do que ajudar. Porque, por exemplo, quem é muito ansioso, estressado, e aí vai tomar um excesso de café, o café tem cafeína na composição, ele é estimulante, então pode ser que aumente o estresse, aumente a ansiedade, aumenta o cortisol, e aí a pessoa realmente pode prejudicar a pessoa nas suas funções, então ansiedade, estresse no trabalho, então não consegue atingir as metas necessárias, então pode ser prejudicial nesse sentido. Eu fiz essa pergunta
Porque eu reduzi muito meu café. Eu tomo um café pela manhã e uma à Sim. tarde. E Uhum. acabou. Até por orientação médica, porque isso estava me deixando muito agitado. E o Isso. que eu percebo é que as pessoas mais agitadas da nossa equipe são as que tomam mais café. E deveria ser o contrário, às vezes a pessoa está agitada, vou tomar um café para relaxar. Na verdade, é tocando gasolina no fogo, não é? Exatamente. Em princípio, até pode, porque como a pessoa já gosta do café, eu sou uma pessoa que eu já gosto do café, mas eu tive que diminuir também. Ele traz uma tranquilidade para ti, né? Porque é que nem um vício. Uhum. Só que ao longo do tempo, ao longo do dia, ele pode estar aumentando a tua ansiedade, né? E ter prejudicando até o teu sono Olha depois. só. E Uhum. tem como substituir por outra bebida que não. Além da água, doutora, porque a água a gente sabe, Sim. substitua por água, isso a gente sabe, mas teria outra? Uma hidratação adequada é fundamental e pode ser substituídos também pelos chás, né? Por exemplo, o chá verde ele tem um impacto menor, porque ele tem menos cafeína. E ele dá aquela sensação assim de alerta que as pessoas precisam, né? Um foco maior, uma concentração maior, porque também tem cafeína e tem muitos antioxidantes também que podem proteger o organismo. Então, uma primeira substituição eu recomendaria o chá. O chá. Mas E cuidado, né, porque o isso. chá preto ele tem tanta cafeína quanto o café. Então o chá verde teria um Verde. pouquinho menos e mais substâncias antioxidantes, protetoras, né, do organismo. É uma boa substituição no início. E aí outros chás também, né, então chá de camomila, chá de erva É o meu doce, chás preferido, camomila. digestivos. Vamos fazer essa substituição que é mais saudável. Muito bem. E doutora, posso chamar assim? Sim. Doutora, Uhum. nós temos, algum alimento que auxiliam no foco e na concentração do dia a dia? Eu recomendaria, diria que é um nutriente e não um Nutriente. alimento específico. Eu gosto muito de dizer que todo mundo deve consumir ômega 3 na sua dieta ou na sua suplementação, porque o ômega 3 é um tipo de gordura, tá? Que ele faz parte ali da formação do cérebro, dos neurotransmissores. Então, ele ajuda muito a pessoa na memória, na concentração, na cognição, na atenção. Então, eu recomendaria muito esses alimentos ricos em ômega 3, para a pessoa consumir quase que diariamente. Peixes, nozes e castanhas, amêndoas, amendoins, todas essas oleaginosas, né? O abacate também. Então, todas essas gorduras de boa qualidade eu recomendaria colocar na alimentação todos os dias. Muito bem, importante. Hoje é um programa só de dicas alimentares. Eu costumo dizer, fica a dica aqui, do início ao fim serão dicas, Isso. né. Doutora Simone, é possível manter uma alta performance sem cuidar da saúde intestinal e do sono? Não, alta performance, principalmente aí do trabalho do empreendedor, né, do foco, da concentração, ela precisa do sono para que a gente consiga performar 100%, quase 100%. Porque o sono ele é restaurador, ele vai restaurar as nossas funções, ele vai mexer no metabolismo, vai melhorar o teu metabolismo, vai melhorar também ali a cognição, a memória, a gente precisa do sono para a memória. Então é fundamental um sono de boa qualidade, ou seja, a pessoa não acordar, né, durante a noite, e também um tempo necessário também de sono, que é no mínimo aí 8 horas por noite, né, um Este é sono o de qualidade. este sono de 8 horas é um sonho do empreendedor, porque é muito difícil. Eu falo por mim, eu durmo 6 Sim. horas por noite, 5 Uhum. horas e meia, e era isto. Porque a vida tem muitas atividades. Neste sentido, para quem dorme menos, tem alguma alimentação, algum suplemento que auxilia, de certa forma, a compensar, essa, falta deste sono de 8 horas? Sim, a gente precisa, claro, na alimentação eu sempre digo, né, a gente precisa colocar ao longo do dia alimentos saudáveis por toda a vida, porque a concentração desses nutrientes no organismo, vai se dar ao longo do tempo, entende? Então,
alimentos que tenham principalmente triptofano na composição, que é tipo de um aminoácido, uma proteína, que vai fazer com que aumente as concentrações de neurotransmissores como serotonina, dopamina, que são aqueles neurotransmissores do prazer, né, da satisfação, acalma a ansiedade. Então, também favorece o sono. Quais alimentos que Por têm exemplo, a triptofano? banana, Banana. né? E é um alimento bem acessível. Bem Inclusive acessível. para ter na gaveta do trabalho, para de vez em quando Exato. comer esse alimento. A aveia também, Aveia. as sementes de nozes também têm triptofano, o abacate também tem triptofano. Então, o leite, para quem não tem sensibilidade ao leite ou alergia ao leite, também é um bom suplemento. Os iogurtes, que também vão povoar a tua flora intestinal e vão trazer um intestino, né, mais saudável, também é um bom alimento para te colocar, principalmente ali na parte da noite, da tardinha e da noite. Tardinha e noite. Exatamente, porque daí eles vão acalmar a tua ansiedade, já vão te preparar para o sono, já vão favorecer mais esses neurotransmissores que vão auxiliar tu dormir de forma mais rápida e com mais qualidade também. Também. Doutora, nessa época que nós estamos em início de ano, que tivemos épocas festivas, que é muito normal, né, e recorrente ter eventos da empresa, o churrasco na família, o churrasco com amigos, o alimento, a ceia de Natal, Sim. E que a gente se alimenta um pouco mais pesado, não é? Teria como agora, neste início de ano, a senhora trazer para nós algumas dicas de alimentos para dar uma reorganizada nessa função aí da alimentação e função intestinal? Sim, primeiramente retomar a alimentação saudável, até vou falar sobre isso numa live, né, no meu Instagram. Sim. Hoje, retomar, porque é uma coisa que todo mundo quer saber, né? E agora, o que eu faço com o estrago aí do final do ano? Eu tive 1 quilo a mais, trago E comigo. eu digo que esses quilos a mais, normalmente, eles são um inchaço, né? Uma retenção de líquido maior que a gente pode ter por consumo de mais açúcar, de mais gordura, principalmente. Então, e de também desidratação, porque a gente come muito açúcar e muito sódio nos produtos industrializados, a gente tem uma desidratação, então a gente retém líquido. Então, o consumo de muita água, eu recomendo agora, muito líquido, consumo de vegetais, principalmente verdes escuros, que vão também ter bastante potássio para poder fazer para diminuir essa retenção de líquido, e frutas, legumes, verduras, proteínas também, e carboidratos integrais, né, para manter a saciedade. De preferência, eu sempre recomendo para todo mundo diminuir um pouquinho dos carboidratos, aquele tipo muito pão, muita massa, para alimentos mais integrais, menor quantidade, para promover uma saciedade. Excelente. Doutora, existe alguma forma de reduzir ou reenergizar algo que acontece comumente no meio da tarde? O empreendedor ele tende a dar uma reduzida na sua energia, porque acorda cedo, dorme tarde, não é? Tem algum alimento que pode ajudar nessa manutenção da energia ao longo do dia? Eu sempre digo assim, ó, que para a manutenção da energia ao longo do dia, a gente precisa fazer refeições de qualidade. Então, vai ser muito mais tu adequando a tua alimentação, fazendo esse controle dos carboidratos, um aumento de proteína, que tu vai ter, então, mais disposição lá no período da tarde, né? E não consumir grandes quantidades de alimentos ali no almoço também. Então, priorizar proteínas magras, evitar um excesso de carboidratos, né? E também não ficar muito tempo sem se alimentar, para aquelas pessoas que estão acostumadas a beliscar, a se alimentar ao longo do tempo. Então, ficando muito tempo sem se alimentar, a pessoa também vai ter um cansaço, também vai ter mais sono. Então, isso é importante. Eu confesso que o almoço é a minha principal alimentação, é o meu principal refeição do dia. Sim. Eu tomo um belisco de manhã, almoço bem, doutora.
E no meio da tarde me dá aquela bobeira, eu tenho que tomar um café para acordar. E no final do dia, então umas 7h30, 8h, eu janto e acabou a minha... São 3 refeições, eu não consigo comer nesses... Nem lembro. Sim. Isso é normal ou depende de pessoa para pessoa? Isso, assim, na verdade, o adequado é tu fazer menos refeições ao dia mesmo, comer 3 vezes ao dia. Então, tu precisa se habituar a fazer esse tipo de conduta alimentar, porque quanto menos tu come, mais o teu organismo ele se adapta para poder queimar gordura, para produzir energia de forma mais adequada e até a clareza mental. O foco, a concentração aumentam. Só que, por exemplo, para as pessoas que têm uma alimentação muito errada, que comem muito açúcar, muita gordura, muito carboidrato, elas precisam começar aos poucos. Então, o primeiro passo que sempre digo, aumenta a proteína. Então, E proteína é bom. Proteína é bom. Então, aumenta carnes, aumenta ovos, e se alimenta com proteína em primeira instância. E aí tu vai ter a saciedade e daí tu vai ter menos vontade de comer carboidrato, né? Então, aí depois é que tu come o carboidrato. Aí tem uma questão que o nosso dia a dia, a gente tem se alimentado muito mais em restaurante do que em casa. Quando você está em casa, a ordem que você vai se servir, enfim, está em casa. Mas em restaurante, normalmente, já vem um prato pronto, ou a gente serve no buffet. É mais difícil começar com essa nova prática alimentar de serve proteínas, saladas, depois vai para o carboidrato. Tem alguma dica aí? É que depende. Montar o prato diferente? Sim, é que depende, por exemplo, assim, se tu vai num buffet e tem condições de tu mesmo se servir, tu vai primeiramente na fibra, né, na salada e na proteína. Ou tu pode colocar, por exemplo, sempre digo, né, monta o teu prato assim, metade do prato tu faz de salada, né, de legumes, verduras. Eu tenho essa prática, então eu tô dentro. E aí depois tu divide o teu prato em 4, e aí a metade, né, a metade do teu prato vai de salada, aí 25% ali do carboidrato, 25% da proteína, então tu vai sempre ter a maior parte de proteína e salada e depois tu vai para o carboidrato. Então tu vai montar o prato dessa forma. E claro, come primeiro a salada, depois a proteína, por último o carboidrato, que tu vai ter menos fome também. Olha aí, então tá bem. Doutora, existe alguma relação entre a inflamação no corpo e o burnout no trabalho? Sim, o burnout é aquele estresse, que nada mais é do que o estresse, do que a ansiedade, aquela questão de tu estar sempre se dedicando ao trabalho, parece que nunca chega aquilo que tu faz. E isso tem uma relação, né, com a questão da inflamação no corpo, porque quanto mais estresse, que nem a gente fala, né, quanto mais estresse, maior a tua pressão no sangue, né, então tu já tem uma pressão sanguínea mais elevada e mais chances de tu te inflamar. Então, quanto menos estresse, quanto mais tu leva a vida assim, com menos ansiedade, organizando a tua rotina, tendo tempo para ti. Eu sempre digo, né, as pessoas têm que ter tempo, um tempinho para elas. Menos ansiedade tu vai ter, menos estresse e menos inflamação. Excelente, então fica a dica aí, né? Isso aí. Alimentação diretamente relacionada com burnout, que é uma doença muito moderna, muito atual aí, que está atingindo muita gente que tinha uma performance gigante, que dá uma queda muito grande. E eu costumo dizer assim, porque eu também já passei por isso, e eu costumo dizer assim que as pessoas, muitas vezes, até tendo pessoas assim, tem que reavaliar a sua profissão e o seu local de trabalho, o seu trabalho. Será que o seu trabalho está dando prazer? Será que o seu trabalho é aquilo que realmente a pessoa quer fazer? Porque muitas vezes ela está ali e ela não está feliz. Entende? Então ela está dedicando um esforço maior, um estresse maior, talvez desnecessário, e aí vem o burnout. E pode ter o contraditório disso também, doutora? Que aquele mal-estar no trabalho, aquela falta de concentração, aquela falta de alegria de estar ali, pode estar relacionada também com uma
alimentação inadequada? Pode, justamente. Se a pessoa não tem uma alimentação adequada, ela pode sim ter falta de concentração. Principalmente os vegetarianos, eu costumo dizer, suplementa. Ou porque é muito difícil, por exemplo, tem uma vitamina que é essencial na parte cognitiva, que é a vitamina B12, né? Na parte de concentração cognitiva e nível cerebral. Então, para os vegetarianos, eles têm déficit de vitamina B12, e aí elas precisam suplementar, porque tu vai ter uma dificuldade maior, né, nesse sentido. Que suplementar. Isso. Muito bem. Uhum. O que não pode faltar no café da manhã de quem toma muitas decisões logo cedo? Eu sou muito fã do ovo. Tem polêmicas aí, mas hoje em dia a gente sabe que o ovo é um alimento super saudável, um super alimento, principalmente quando, claro, feito da maneira correta. Então eu sempre oriento fazer um omelete, ou fazer um ovo mexido, ou fazer de forma cozida, porque o ovo ele tem colina, e a colina é uma vitamina que auxilia toda a parte cerebral, né? Ela faz parte ali do neurônio, da cognição, do bom funcionamento cerebral. Então a gente diz assim que a gente dá muito para criança também, que está em desenvolvimento. Então, e tem muita B12 também, que é a vitamina essencial ali também para a parte neurológica. Então, o ovo no café da manhã não pode faltar. Pois aí eu já tenho um ponto negativo. Eu costumo fazer um sanduíchezinho, uma bolachinha, um café com leite, acabou. Então não é Acrescenta adequado. o ovo que tu vai ver que tu vai ter menos fome até o almoço, porque ele é uma proteína de boa qualidade, bem absorvida pelo corpo, aminoácidos essenciais. E tu vai estar bem nutrida, vai nutrir o teu cérebro e tu vai ter menos fome e vai para o almoço direto. Muito bem, mas eu tomo um suplemento. Ótimo. Então dá uma compensadinha aí. Sim. Doutora, falando em suplementação alimentar, que é algo bem moderno também, bem contemporâneo, para quem tem dificuldade, né, de tempo e tudo mais para se alimentar corretamente. Como, então, uma suplementação pode auxiliar nessa rotina agitada do dia a dia e do empreendedor? Eu sempre digo que a suplementação nutricional, ela é um aliado, ele é um complemento, ele é um suplemento para a alimentação. Então, se a pessoa não consegue ter os nutrientes necessários via alimentação, porque o nosso trabalho é na alimentação. Então, primeiro a gente ajusta a alimentação. Quando a gente não consegue os nutrientes necessários na alimentação, a gente suplementa. Então, não adianta, por exemplo, claro, que aquela pessoa que tem aquela correria não consegue primeiramente ajustar a alimentação e está precisando de um nutriente, está com deficiência em nutrientes, a gente suplementa. Então, ela serve para isso. Então, é muito individualizada essa suplementação, né? De acordo Eu ia com a perguntar pessoa. exatamente isso. Se há algum suplemento pronto, de A a Z, como é o meu caso, que eu tomo suplemento para homens de mais de 50 anos. Deve vir algo mais adequado para mim, que é o que me dá um pouco mais de energia. Mas então depende de cada pessoa. Tem que fazer alguma análise, algum exame para ver alguma deficiência para fazer essa indicação, doutora? Sim, eu aconselho fazer exames de sangue para ver como que estão as vitaminas e minerais no corpo. E eu sempre peço, né, para os pacientes, e eu só vou suplementar aquilo que eu sei que não vai causar toxicidade, que eu sei que não vai causar problemas se em excesso. Então, por exemplo, vitaminas que a gente sabe que do complexo B, que a gente sabe que vão ser eliminadas, né, via suor, via urina, e são boas para a cognição também, eu não tenho medo de prescrever. Agora, por exemplo, uma vitamina A, né, uma vitamina B12, que eu sei que em excesso vai trazer problema, vamos dosar no sangue, vamos dosar como que está, para ver se há necessidade de suplementar ou não. Nossa última pergunta desse primeiro bloco, queria lhe perguntar, a sua atividade como nutricionista, ela trabalha junto com outras áreas da saúde? Por exemplo, para fazer diagnósticos, exames? Como é que funciona essa relação da nutrição? A gente gosta de trabalhar muito com médicos, né? Então,
o paciente ele vem para mim já trazendo exames de sangue. Então, muitas vezes passa pelo médico e traz os exames básicos, né? Um hemograma, ali o exame de sangue, o exame de urina, algumas vitaminas e minerais. Só que na nutrição funcional, a gente vai um pouquinho além. A gente pede algumas coisas mais específicas. Aí eu complemento com alguns exames mais específicos. Muitas vezes até tem que pagar particular, laboratórios não cobrem, mas a maioria cobre, que vai me dar um respaldo maior para mim trabalhar com esses nutrientes. Ele vai me dar justamente o que tem no organismo daquela pessoa de nutriente. E aí eu consigo individualizar o tratamento, né? Porque a nutrição funcional é isso, é individualizar o tratamento de acordo com cada necessidade de cada pessoa. Muito bem, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao nosso apoiador aqui, o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já retornamos. Estamos de volta com o Papo Certo e hoje falando sobre performance e saúde. Estamos recebendo aqui a nutricionista, a doutora Simone, que está nos trazendo importantes dicas para os nossos empreendedores terem energia e saúde para tocarem aí os seus negócios. Quero agradecer os nossos apoiadores aqui, lá da Fortus Group, uma empresa de serviços que atua aí com contabilidade, recursos humanos, parte de consultoria financeira, auditoria, recuperação de tributos. Muito obrigado pelo apoio aí da Fortus Group. Então, doutora Simone, voltando, o que fazer, quais os primeiros passos para o nosso empreendedor que está nos assistindo, que quer mudar e melhorar a sua saúde em 2026? Então, os primeiros passos, primeiro é ajustar a alimentação. Então, se alimentar dentro da sua rotina, tentar encaixar uma alimentação mais saudável. De repente, se não come frutas e verduras, tentar encaixar isso na alimentação de alguma forma, proteínas de boa qualidade. Então, tentar ajustar essa alimentação. Evitar comer doce demais, fazer atividade física, se mexer, é muito importante também. Então, esses são dois pilares muito importantes que eu acho, né? A alimentação saudável e a atividade física. Atividade física é o X para mim também, que eu tô em baixa. Sim. Apesar do meu relógio, de hora em hora, ele me dá uma cutucada, vamos se mexer, vamos se mexer. Sim. Eu ainda não consigo seguir a orientação aqui que eu recebo, né? Sim. Essa é uma ferramenta tecnológica também, não é, doutora? A senhora entende que ela é válida nos dias de hoje? Claro, de lembretes, Sim. ou no celular, ou no relógio. É importante para lembrar, né? Hoje em dia, a gente, com essa vida louca que a gente tem aí, muitas atribulações, às vezes a gente esquece de fazer algumas coisas. Então, com certeza vem ser um aliado. O meu relógio, no final do dia, ele me dá aqui um relatório. Sim. Quantos passos, se eu me mexi, não me mexi, eu estou realmente aqui fazendo meia-culpa. A alimentação eu até cuido um pouco, mas essa movimentação realmente está sendo mais difícil. Mas é importante, tivemos outros profissionais aqui, até pessoas da área de fisioterapia, enfim, da área que indicaram procedimentos simples, como estacionar o carro uma quadra antes. Exatamente, é só se mexer um pouquinho mais. Ir até a farmácia a pé. A pé. Que fica 2 quadras, dá 300 metros. Não é? São coisas facilidades do dia a dia que a gente tem, que também prejudica a saúde. Eu vou no restaurante, confesso, eu vou de carro e é a 3 quadras daqui. Então, já caminhar é um mais. Então, isso é importante. E subir escadas em vez de elevador. Então... Subir escada. Então tá, olha aí. Tem coisas que dá para fazer simples, que não precisa ser na academia, né? Isso mesmo. Doutora, vamos falar agora de planejamento. Um planejamento de uma educação alimentar, uma educação funcional, a senhora entende que se assemelha a um planejamento empresarial, um planejamento do negócio? Sim, se assemelha. Eu sempre digo para os meus pacientes, aos clientes, como tu te organiza
na tua empresa ou para quem é CLT, né, no seu trabalho. Como é que você consegue executar todas as funções? Não tem uma rotina? Tem uma rotina. Então, vamos encaixar a rotina da alimentação na tua rotina de trabalho. Então, planejar a alimentação juntamente com o teu dia a dia é muito importante. E normalmente eu aconselho, tem que ter um planejamento, ou seja, como que tu vai estocar o alimento, se vai ter guardar na geladeira do teu trabalho, se vai guardar na geladeira de casa, se tu vai cozinhar antecipadamente, quando que tu vai fazer isso, e tem muita relação com planejamento. Né? Então, sem planejar uma refeição, quando tu vai no supermercado, o que tu vai comprar, o que tu vai fazer, se tu vai cozinhar ou se tu vai comprar pronto durante a semana, teus lanches, as tuas refeições principais, isso é muito importante. E para quem come em restaurante também é possível planejar. Ir Sim. aquele estabelecimento que oferece alimentos mais saudáveis, alimentos melhores, não é? Exatamente. A própria forma de se servir é uma forma de planejar, porque eu vejo que o hábito leva à perfeição, né? Vai praticando. Eu tinha um amigo que eu nunca me esqueço dele, na época de faculdade, olha que faz tempo aí, fazem 25 anos, mais. Ele sempre servia um prato de salada e ele dizia, eu primeiro tenho que pastar, ele brincava assim. Ele servia em um prato, comia aquela salada, depois ia se servia menos. Mas é um hábito, a alimentação é um hábito, assim como o planejamento das nossas rotinas do dia a dia são um hábito importante isso, não, doutora? Com certeza. Essa questão de comer a salada antes, eu também é um hábito que eu tenho, e é muito bom porque tu mastigando bem, que é uma coisa que eu sempre aconselho, mastiguem bem, porque a digestão, ela requer mastigação adequada. Isso vai ajudar e vai preparar o teu aparelho digestivo para te receber o outro alimento, e tu vai com menos fome também, né? Então é muito bom esse hábito. Então, tu precisa escolher os locais, os restaurantes que podem vender aí uma comida mais saudável para te poder escolher no teu dia a dia. Muito bem. Doutora, agora eu vou trazer aqui um tema polêmico. Todo brasileiro, ou quase todo, gosta de uma boa cervejinha. A cerveja, ela é uma vilã na alimentação das pessoas, e aqui falando para os empreendedores? E o que eu aconselho, né? A cerveja, eu não sou aquela Nutri 880, né? Eu sempre tenho um meio termo que a gente pode trabalhar. Eu não gosto de, vamos dizer assim, dizer para as pessoas não consumirem tal ou tal alimento. Então, as pessoas podem consumir todos os alimentos, mas tem que ter um equilíbrio. Mas a cerveja, como ela tem mais carboidrato e o próprio álcool, ele pode impactar mais, né, na questão do ganho de peso. Então, eu sempre digo, tem outras bebidas, mas não vou dizer saudável, né, porque o álcool não é saudável, mas que impactam de forma menor, tem menos impacto na saúde, né, nessa questão do emagrecimento, nessa questão da qualidade da alimentação. Muito bem. Doutora, qual a importância da hidratação para manter a concentração ao longo do dia? É muito importante, porque a concentração ela requer que os nossos neurônios e neurotransmissores eles funcionem de maneira adequada. E a hidratação, ela vai fluidificar o sangue, né? Ela vai aumentar esse fluxo sanguíneo para o cérebro. E aumentando esse fluxo sanguíneo para o cérebro, a gente tem mais atividade cerebral. Então, ela é fundamental. Vamos descontrair um pouquinho. Estávamos Sim. falando aqui antes do início do programa sobre alguns memes antigos que tem na internet, e um deles é daquele programa Namoro na TV, lá do Silvio Santos, onde Sim. a gente percebe aquelas pessoas, às vezes meninas de 15, 16, 19, 20 anos, lá no início, meados dos anos 80, com uma aparência 2, 3 vezes a idade do que uma mulher hoje apresenta.
Isso tem relação com a hidratação, com a alimentação? O que a senhora entende que, de certa forma, explica por que a aparência nos dias de hoje é mais jovem do que era antigamente? Tem relação com hidratação, tem relação com a alimentação, tem relação com a rotina de vida, né, com as questões, de trabalho, de estresse, uma série de coisas, né, que envolvem isso aí. Eu vi uma pesquisa que a hidratação nos dias de hoje, ela é muito maior que nas décadas anteriores Sim, e, de certa forma, também justifica a longevidade, com né. certeza. Então, a Nutri Uhum. também faz prescrição de hidratação? Com certeza, sim, a hidratação sempre recomendo as pessoas tomarem, bastante água de preferência ou líquidos, né, de maneira geral, se não consomem tanta água. E tem uma prescrição aí que eu dou, por exemplo, adultos podem tomar de 30 a 35 ml por quilo de peso de água, né, então o ser humano é feito aí de 70% de água, então para ter uma boa hidratação, né, então é individual também a prescrição de acordo com o teu peso. Ah, também Uhum. tem isso. Eu Tem isso. confesso que às vezes eu esqueço de tomar água, Uhum. aí eu percebo, estou com um pouquinho de dor de cabeça. É um Sim, sintoma? é um sintoma, sim, por justamente tu não ter essa circulação do sangue funcionando de maneira adequada, né. Então tu pode estar mais cansado, com uma falta de atenção, não é, dores de cabeça, então pode uma névoa mental também está Tem relacionado com alguma hidratação. sugestão para não esquecer, além do relógio que desperta aqui de hora em hora, vamos se mexer? Eu acredito que ali o relógio ou o alarme no celular Uhum. seja a melhor alternativa ali. Existem alguns aplicativos também que a gente usa para que te dão também ali um lembrete, né, de tomar água. Outra dica é sempre quando estiver, assim, trabalhando, deixar uma garrafa de água Ah, essa é a perto, principal dica. né, para tu, lembrar, olhar e lembrar de tomar água. E também, por exemplo, quem não é muito adepto à água, Um chá? um chá, né, então chás também são muito bom, pode ser chá gelado agora no verão, Uhum. ou chás mais mornos e quentes no inverno, então tem essas dicas aí pra gente. Essa da Uhum. garrafinha aqui na Fortas nós temos essa prática, tem a garrafinha térmica da Sim, equipe, todo mundo tem a sua garrafinha, para não esquecer de tomar água. isso. Doutora Simone, hã, a falta ou deficiência de nutrientes nos líderes pode trazer alguma irritabilidade, falta de paciência na liderança das suas equipes? Sim, com certeza, falta de nutrientes, principalmente a vitamina B12, e a B9, que é o ácido fólico, né. Então, as vitaminas do complexo B, que estão presentes em folhosos escuros, a vitamina B12 em produtos de origem animal, no ovo, nas carnes, elas são muito importantes para essa questão de irritabilidade, de ansiedade, de estresse, então elas vão modular isso. Então, alimentos integrais têm essas vitaminas, os produtos de origem animal saudáveis também têm. Então, isso é muito importante. Agora uma pergunta pessoal. Uhum, Eu utilizo então um suplemento alimentar 50 a mais, que eu uhum, tenho mais de 50, aquele que é chamado o completo, de A a sim, Z. é isso. A senhora acha correto ou indicaria que eu sei que a senhora vai indicar que eu faça uma consulta com a Nutri, tá, Sim, mas, essa minha prática, eu sempre tenho o meu suplemento e eu tomo pela manhã com o café da manhã, uhum. né, eu tomo um café e tomo um suplemento. Está correto isto? Tem algum que pode não ser bom ou não ser indicado? É algum risco tomar este suplemento por conta? Olha, eu sempre indico que a gente não tome essa miscelânea de vitaminas e minerais, né. Então, a gente sabe que, por exemplo, tem algumas cirurgias que tu faz que é indicado, mas sempre que possível é indicado dosar os nutrientes no sangue, tá, para te ver se tu tem realmente necessidade de suplementar. Tem alguns nutrientes que não tem problema tu suplementar, que não vão te trazer toxicidade ou problemas de saúde, né. As vitaminas do complexo B tem umas que, menos a B12, elas podem ser suplementadas, até para poder ter energia.
e poder ter maior cognição, atividade mental, né? Então, e também metabolizar melhor os carboidratos, né? Então, aproveitar melhor os carboidratos, tu pode suplementar. Agora, sempre que tu tiver a oportunidade de dosar no sangue vitamina D, principalmente B12, ácido fólico, tu dosa para a gente ver se há necessidade realmente de suplementar. O ferro também, né? Fazer aquele exame de sangue para ver se não tem anemia. E muitas vezes os exames de sangue, até complementando, trazendo a informação para o pessoal, eles estão ali com os níveis mínimos. Tu olha ali no limite inferior, não sei se tu já olhou, no exame de sangue tem o limite inferior e o limite superior. O limite mais perto do limite inferior nunca é o saudável. Sempre tem que estar acima, assim, bem acima do que o limite inferior. É interessante o que a senhora traz. Eu periodicamente eu faço alguns exames mais completos, assim, a cada 3 anos. Deveria ser menos, mas a cada 3 anos eu faço exames de saúde mais completos. Mas nesses exames, olha, eu até hoje nunca tive uma recomendação do médico, normalmente é um clínico geral, ali, enfim, de recomendar para mim uma suplementação alimentar. É normal? Ele deveria, por alguma forma? Se ele olhar os teus exames e verificar que está muito baixo, ou seja, perto do limite inferior, ou abaixo em nível de insuficiência ou deficiência, sim, deveria sim recomendar a suplementação de vitaminas e minerais. A gente fala suplemento. Todo suplemento é suplemento alimentar? Sim, na verdade é suplemento ou complemento. Por que é complemento, né, ou suplemento? Porque ele vai complementar a alimentação. As pessoas não devem ingerir o suplemento como forma de obter nutrientes sem ser também com a alimentação. Então, a gente precisa primeiro focar na alimentação. Primeiro, é o mais importante a alimentação, ajustar essa alimentação para que ela dê os nutrientes necessários. E se caso a pessoa tem algum problema de saúde que demanda mais nutrientes, se consome mais nutrientes em problemas de saúde, ou tem alguma deficiência, a gente complementa a alimentação com a suplementação. Muito bem. Aprendendo. Eu costumo comprar por conta e já vou consultar a Nutri. Isso aí. Para saber como é que eu tô. Porque eu posso também estar queimando dinheiro. Exatamente, tu pode estar comprando um suplemento muito caro, né? E aí a maioria desses suplementos, muitas vezes, eles têm concentrações aumentadas de nutrientes e muitos deles são eliminados através de urina, de suor, de fezes, né? Então tu tá aí botando pelo ralo o teu dinheiro. Porque se eu já o organismo ele aproveita o suficiente, fora do suficiente, ele descarta. Mais uma dica aí. Então pagar a Nutri vale a pena, é uma forma de economizar. Com certeza. Tanto na alimentação tu vai economizar, quanto na compra dos suplementos. Muito bem. Doutora Simone, nesta época, né, e em outros momentos ao longo do ano, nós temos muitos eventos empresariais. E como cuidar dessa alimentação, nesses eventos, né, com alimentação, para não perder o foco no seu negócio, né? Como os eventos, assim, como se alimentar em eventos. Como se alimentar em eventos e refeições fora, sem perder muito foco. Sim. Eventos, né? Muitas vezes a gente tem aquele buffet, os alimentos normalmente não são saudáveis. Então, eu sempre digo, eu faço uma relação com esse período de festas que acabamos de passar, como Natal, Ano Novo. A gente nunca deve ir para um evento com fome, com muita fome. Então, porque você vai consumir mais alimentos. Então, você vai consumir além do que você previa consumir. Tem um amigo que ele faz um lanchinho antes de ir para os eventos. Exatamente. Isso que eu ia indicar. Fazer um lanche saudável antes de ir. É porque às vezes também demora, depende do tempo do evento, e aí a pessoa come mais. Exato. Se a pessoa vai com mais fome, a pessoa vai comer mais. Então, é indicado fazer sim um lanche antes dos eventos. Muito bem, doutora. A senhora poderia trazer para nós um pouquinho do conhecimento sobre as plantas alimentares não convencionais, chamadas de punks? Pode trazer para nós, e se a senhora recomenda, se conhece?
Sim, eu recomendo. Na verdade, não é um foco de estudo meu, mas eu recomendo por ter nutrientes muito favoráveis, como por exemplo o ferro, né? Ácido fólico, porque são verdes escuros, então todos os alimentos verdes escuros eles têm mais ferro e mais ácido fólico na composição. Então, eu recomendo também, eles são benéficos para o intestino, para uma boa flora intestinal, um funcionamento adequado do intestino. Esses alimentos eles são um pouco, como o próprio nome diz, não convencionais, mas se encontra muito em feiras, né? Feiras Feiras naturais, feiras orgânicas. orgânicas, Uhum. e é uma alternativa interessante. Eu lembro que no condomínio onde eu residi tinha a Lora pronobis, Laura Pronobis. e é uma planta que se cresce muito rápido e as folhas são excelentes. Eu experimentei a primeira vez, eu pensei, vamos experimentar para ver qual é o gosto, né, que tem, mas é ótimo ali com um azeitinho ali, gostei muito. Então, Muito bom. Uhum. realmente são alimentos importantes. E em relação à macrobiótica, doutora, a senhora recomenda também? Tem indicações que são esses alimentos mais vivos, não é? Que são sementes, enfim. Sim, alimentos vivos são sempre uma boa opção. Claro que daí vale muito da pessoa, né? Porque tem as pessoas que aderem ao vegetarianismo, a ovo-lacto vegetarianas, a macrobiótica. Então depende muito até da questão cultural, da religiosidade da pessoa, o que ela quer aderir. Mas sempre pensando em qualquer prática alimentar, né, como, por exemplo, o macrobiótico, que recebe esses alimentos vivos, não tanta proteína animal e tal, precisa sim dosar os nutrientes no sangue para a gente ver se não há deficiências, porque essas práticas elas podem excluir alimentos que são importantes, que têm nutrientes importantes para a saúde. E aí vem as deficiências. E esses sintomas, por exemplo, de deficiências, eles vêm muito antes de tu ver ali o exame de sangue que está deficiente. Então, a pessoa que já tem sintoma, por Que exemplo, tipo de sintomas? queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, cansaço excessivo, falta até de atenção, né? Sintomas neurológicos, hiperatividade, a questão do intestino também, de não funcionar direito. Então, tudo isso tem que ser investigado para ver se não há falta de nutrientes. E aí tem que ver, a partir desses sintomas, a gente já vê quais os nutrientes tem que repor para que a pessoa então fique mais saudável, livre desses sintomas. Então, porque a primeira coisa que dá ali é o sintoma, mas daí vai indo, e daqui a pouco tu vai ver, tu já tá com deficiência E é mais nutricional. difícil de repor. É mais difícil de recuperar depois, exatamente. Muito bem, muito bem aí. É como eu digo, nem 8 nem 80, né? Isso. Vamos no meio termo ali. Quem adotar uma prática alimentar alternativa tem que fazer um acompanhamento médico recorrente, rotineiro, para ver se não tem alguma deficiência ali na sua Isso. alimentação, bem importante aí. Doutora Simone, existe algum super alimento para o cérebro para ajudar aí os nossos gestores, empreendedores? Eu costumo recomendar que todo mundo utilize o ômega 3. Ou coloque na sua alimentação em primeiro momento, né? Se conseguir colocar na alimentação todos os dias em quantidade, ok, perfeito. O problema é que a alimentação hoje em dia ela tem pouco ômega 3. É um nutriente que a gente não consegue produzir pelo organismo, né? É um ácido graxo, um tipo de gordura que vai formar a bainha de mielina lá das células cerebrais. Então, essa questão da cognição, das sinapses ali, dos neurônios, elas são feitas por intermédio dessa gordura de boa qualidade, que é o ômega 3. E vem de qual alimento? Eles vêm dos peixes, então comer mais peixes, né, durante Falam que a o semana. Salmão, tem ômega 3. arenque, sardinha. Então, são alimentos muito saudáveis que têm essa gordura na composição. E linhaça também tem, né? Linhaça. Sementes de linhaça, de chia, Hoje tem em ômega dia, 3. até nos buffets, tem a linhaça para colocar sobre... Eu colocar. coloco sobre a salada ali, então já dá uma suplementada também. Uma dica sempre quando usar sementes, colocar um pouquinho de molho em água para dar uma inchada, né? Tanto a semente de chia quanto a de linhaça, e bater no liquidificador. Ela vai funcionar como
saciedade, com saciedade, né? Porque vai dar mais saciedade, e também vai liberar o óleo essencial através da quebra, né, dessa semente Então no tô comendo liquidificador. errado. Mais um X para Né? mim. Então é muito, muito bom esses Mas é alimentos. difícil em um restaurante onde eu costumo me alimentar fora, final de Uhum. semana em casa, janto em casa às vezes, mas é difícil ter com esse preparo, mas ele em grão também ajuda. Sim, em grão também ajuda. O abacate também é uma fruta que tem também gorduras de boa qualidade, ômega 3, ômega 6. Então, nozes, sementes, então colocar diariamente na alimentação esses alimentos. Muito bem, a gente falou agora sobre bons alimentos. Agora eu quero falar sobre um alimento muito polêmico que, confesso, é a minha fraqueza: Uhum. açúcar. Qual é o impacto do açúcar na saúde das pessoas ou o consumo em excesso dele? Sim, o açúcar, um consumo em excesso, ele tem várias repercussões na saúde, no sentido de promover mais inflamação, né, do corpo, e principalmente na questão cognitiva que a gente está falando agora para empreendedores, questão de performance e tudo mais, ele também vai inflamar tanto o intestino ali, quanto o cérebro, o corpo quanto o cérebro. Então, também dá uma inflamação de baixo grau no cérebro e prejudica essas sinapses, né, essas conexões nervosas que vão ajudar na atenção, na boa performance, na concentração, na execução de atividades importantes. Então, em excesso, ele vai sim ser prejudicial. E temos hoje em dia diversos tipos de açúcar à disposição. Uhum, Eu digo açúcar quando a gente vai botar no suco, no café, porque tem o açúcar nos doces, que esse não temos como gerenciar, mas do dia a dia. uhum. Tem o açúcar, aquele cristal que é mais, é maiorzinho, né, o grão Processado, maior. maior. Tem Uhum. o super processado, aquele bem branquinho. Temos o açúcar mascavo, temos o açúcar de coco. Uhum. Que a senhora recomenda aí para... Porque uns dizem que o açúcar mascavo é pior do que o açúcar cristal, outro diz que o cristal é melhor. Tem algum bom para a pessoa Sim. como eu que não consigo me livrar do açúcar? O melhor açúcar ali para a questão de carboidrato, né, de ter menos impacto na glicemia, que a gente diz que é o açúcar no sangue, eu costumo dizer que é o açúcar de coco. Porque o açúcar de coco ele não vai levar muito essa glicose, né, no sangue. Então seria o melhor ali. Mas em termos de processamento, o açúcar mascavo ele é o mais saudável, o mais puro de todos, né? Porque tem ali todos os nutrientes do açúcar e à medida que ele vai sendo processado, aí vai ter o açúcar demerara, que é o meio termo, aí depois o açúcar cristal e, por último, mais processado ali, o açúcar aquele bem fininho. Então, que é aquele açúcar de confeiteiro, né, que a gente Uhum. usa. Então, o melhor mesmo é um açúcar de coco. Né? Muito bem. Estamos nos encaminhando aqui para o final deste Papo Certo e gostaria, doutora, que a senhora deixasse aí para os nossos empreendedores um conselho seu para que tenha uma melhora na sua saúde, na sua disposição do dia a dia. O conselho é uma boa alimentação, uma boa hidratação, consumo de água, alimentos saudáveis, né, na composição do dia a dia. Então, muita frutas, verduras, legumes, aquilo que eu já falei, que é priorizar a proteína e evitar os processados, o açúcar e alimentos, quanto menos processados, melhor, então mais natural possível. Então, essa é a dica que eu deixo aí para o pessoal. Excelente. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença e ricas dicas trazidas aqui para quem nos assiste. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço o A senhora convite. comentou que tem um Instagram. Sim, meu Instagram, para quem quer me seguir lá, é @NutriSimoneMoscarelli, com 2 L's, com I no final. E eu coloco várias dicas. Hoje, inclusive, vou fazer uma live sobre essas dicas pós-festas, né, pós-férias aí, Perfeito. de como agir, que a gente já falou um pouquinho aqui, de como se alimentar. E o pessoal pode seguir lá. Muito bem, muito obrigado. Agradeço especialmente a vocês que nos assistiram até aqui e que
receberam todas essas dicas, sugestões para mantermos o foco total no ano de 2026. Não percam o nosso próximo episódio, sempre voltado para quem faz o Brasil acontecer, você. Boa noite.